Olá, muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui iniciando mais uma palavra da Casa de Oração Ágape, de Guiratinga, Mato Grosso, nesses tempos de pandemia. Infelizmente, voltamos a ter os nossos indicadores ampliados na nossa cidade e os nossos cultos presenciais estão suspensos até que os dados voltem novamente aos patamares anteriores. Vamos aproveitar essa oportunidade para falarmos um pouquinho sobre um trecho da palavra do Senhor nosso Deus, aí no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar ricamente e que Ele possa nos conduzir, que Ele possa tocar os corações, que Ele possa alcançar as pessoas, sempre para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Diz assim, aqui, nessa versão da palavra em que eu estou acompanhando. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Amém? Temos aqui nesse trechinho, então, 3 personagens, 3 homens. Jesus à beira do caminho para Jerusalém. De repente ele tem um encontro que entra para a história. 3 homens, 3 personagens, 3 candidatos a discípulo. Nesta oportunidade nós falaremos apenas acerca do primeiro homem. E, num segundo momento, nós retomaremos a partir do segundo e do terceiro personagem, ok? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida e que, acima de tudo, a palavra produza os frutos para os quais ela foi preparada, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra, desse momento que teremos juntos aqui para compartilhar do Evangelho do Senhor nosso Deus. Sou apenas um ninguém, tentando dizer a todos tudo sobre alguém que nos amou primeiro. Amém? Tentando dizer a todos tudo sobre alguém que nos amou primeiro. O nome dele é maravilhoso, né? Me chama a atenção que milhares de livros certamente foram escritos abordando Jesus como personagem principal. Mas Max Lucado, no livro Seu Nome é Jesus, ele faz uma abordagem muito interessante e eu quero compartilhar com você nesse primeiro momento. Ele diz assim: aqueles que caminharam com ele lembram-se não de um título ou de uma designação, mas de um nome: Jesus. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez surpresa das surpresas por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. A mão que tocou o leproso tinha sujeira embaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinha calos e estavam sujos. E suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu e o meu, às vezes. Por conta disso, pessoas foram a ele. Puxa, como foram a ele? Foram à noite, tocaram-no enquanto caminhavam pela rua, seguiram-no no mar, dando voltas e voltas pela costa, convidaram-no a ir aos seus lares e colocaram seus cílios aos pés dele. Por quê? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral ou um sacerdote num púlpito elevado. Em vez disso tudo, ele escolheu ser simplesmente Jesus. Deus se fez homem e veio até nós. Amém? Então, essa pequena introdução para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse personagem Deus, homem, o homem Deus, que passou aqui entre nós e deixou algumas tarefas maravilhosas.
quero destacar que, ainda no trechinho do Max Lucado, que diz assim: se você fosse Deus, dormiria sobre a palha? Beberia leite materno? Usaria fraldas? E ele responde: eu não, mas Cristo sim. E você? Se você fosse Deus, você se sujeitaria à cruz? Você morreria por aqueles que virariam as costas para você? Um dos trechos mais conhecidos das Sagradas Escrituras certamente é João 3,16. E veja, aqui nós temos algumas pérolas muito lindas, né? As Sagradas Escrituras dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, aqui tem uma chave maravilhosa. Deus amou o mundo. Eu prefiro dizer que Deus amou a humanidade. Porque as Sagradas Escrituras dizem: não ameis o mundo. Mas veja, eu creio que no original, quando se refere a esse amor derramado sobre o nosso mundo, não estava se referindo ao cosmos, mas sim àqueles que foram feitos figura segundo e semelhante ao próprio Deus, né? Mas aqui tem uma chave, como eu dizia, muito interessante, que chama a nossa atenção. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui nós temos uma chave muito importante. Deus amou a todos, mas ele reservou a eternidade para alguns. A eternidade é apenas para aqueles que nele crê. A vida eterna é apenas para aqueles que nele creem. Jesus foi instrumento desse Deus poderoso para tocar o homem feito à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, lá em 1 João 4,8, mostra que a própria natureza de nosso Deus é o amor, né? E que independente de raça, independente de nacionalidade, independente da aparência física, da situação econômica, da nossa crença religiosa, da nossa aliança política, ou mesmo da nossa orientação sexual, o Senhor, nosso Deus, escolheu nos amar. Isso é maravilhoso. Ele nos amou independente de qualquer circunstância. A preocupação, o princípio é o amor que se move. E olha que legal, um amor que se move na sua direção, na minha direção. Por amor, ele se move até o homem. Seu infinito amor pela humanidade vai se manifestar de muitas maneiras, mas sobretudo lá em Romanos 3,26 e 6,23, pela sua misericórdia. Lá em 2 Pedro 3,9, pela oportunidade que nós temos de nos arrepender dia após dia. No entanto, as Sagradas Escrituras nos ensina que esse mesmo Deus, que é conhecido como Deus do amor, é também um Deus de justiça, 2 Tessalonicenses, um Deus de juízo, e Salmo 89,14 vai dizer que o pecado vai nos ensinar, então, que através desse juízo, através dessa justiça, o pecado não pode passar sem punição. E o pecado tem um preço. E o preço é a morte eterna. Romanos 3, 25 a 26. Por isso, Jesus caminhou tanto. Por isso, havia tanta preocupação em Jesus ao longo da sua trajetória, ao longo do seu ministério, em discipular, em ensinar. E nós vamos fazer conversar um pouquinho sobre isso nessa ocasião, através da história daqueles 3 personagens, né? Gálatas 2,20 mostra que Jesus amou-se e a si mesmo se entregou por mim e por você. Veja, ele nos amou de tal maneira, né, um amor tão constrangedor, que ele não hesitou, ele não questionou, ele se entregou. Então, o amor de Deus se revela através das muitas misericórdias, da oportunidade do arrependimento, como nós falamos ainda há pouco. E o amor de Cristo se revela através dessa entrega sacrificial, Gálatas 2,20, e também através, é claro, do cuidado para com as ovelhas, João 17,89. Jesus cuidou de todas as ovelhas que o Pai lhe entregou. Esse talvez seja um dos grandes desafios dos nossos dias. E já era um desafio também no período em que Jesus caminhava aqui por essas estradas poeirentas. Veja aí Lucas 18,8.
quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Mestre Jesus voltar, como é que estaremos? Como é que estarão? Como é que estará toda a humanidade? Eu separei aqui para nós meditarmos um pouquinho, para a gente ter uma noção daquilo que alguns pensadores, como alguns pensadores estão vendo essa situação. Lucas 12:40 diz assim: estáis vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Jesus voltará e nós cantamos: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E a palavra diz que vai ser no momento em que nós estivermos desapercebidos. Michel de Certeau, um teólogo assim como Jean-Marie Tillard, também outro teólogo franceses, eles chamam a atenção em função dos estudos recentes que eles fizeram. O Jean-Marie, diz assim, num dos estudos mais impactantes que ele produziu: seríamos nós os últimos cristãos? Vejam que pergunta profunda. Estaríamos vivendo, então, os últimos dias? Michel de Certeau, ao contrário, ele diz que as tentativas de reforma da igreja, elas produziram um resultado às avessas. Foi um resultado completamente diferente daquilo que nós estávamos esperando. E elas acabaram por contribuir para afastar ainda mais da vida cristã, até mesmo aqueles que já frequentavam as igrejas. Vejam só como isso é preocupante. John Piper, um teólogo, pastor, né, bastante citado na atualidade, ele, nesse momento em que a pandemia se fez presente e ceifou tantas vidas, ele também fez alguns questionamentos muito interessantes. Ele está aqui alguma coisa aqui para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Ele diz assim: o coronavírus é um despertar dado por Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Da mesma forma que o vírus surgiu, surpreendendo o mundo em questão de dias, assim também será a segunda vinda do Messias. Para aqueles que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia chegará de repente como uma armadilha. Tanta tecnologia, tanto dinheiro, tanta pesquisa. E, infelizmente, a gente tem percebido que um vírus está derrotando a humanidade, está quebrando a economia. A Bíblia diz que o conhecimento do homem é loucura diante de Deus. O homem tentou matar Deus inúmeras vezes, mas hoje um vírus, um simples vírus, está nos matando. Recentemente, uma instituição fez uma pesquisa muito interessante e eu quero também estar compartilhando com vocês alguns resultados, alguns dados dessa pesquisa. Eles queriam saber como é que estaria o cristianismo e, sobretudo, as principais religiões daqui a 100 anos. E então eles fizeram projeções para daqui a 50 anos, para daqui a 70 anos e para daqui a 100 anos. A Research Center, que traçou esse panorama, então, sobre a religião no mundo, chegou às seguintes conclusões. O cristianismo ainda é a principal religião, com cerca de 2,2 bilhões de seguidores. Mas, no entanto, eles destacam, até 2050 será a religião que enfrentará as maiores perdas, perderá o maior número de seguidores, enquanto que o islamismo será aquela que mais vai acolher, que mais vai crescer. Veja, por enquanto, os cristãos ainda são a maior religião no planeta. Mas eles apontam que, em torno de 2050, os ateus, os agnósticos, ou então aquelas pessoas que não se identificam com nenhuma religião, corresponderá a aproximadamente 13% de toda a população mundial. Eles apontam um decréscimo de 3% na diminuição. Nesse mesmo período, os cristãos ganharão aproximadamente 40 bilhões de seguidores. No entanto, eles perderão 106 milhões. Ganharão 40, mas perderão 106 milhões, 2,5 vezes. Apontam também que em 2050, na Bósnia e Herzegovina e na Macedônia, a maior parte das pessoas já serão muçulmanas. Isso já em 2050. Ainda em 2050, os Estados Unidos será o país com o maior número de cristãos, seguido pelo Brasil e pela Nigéria.
Em 2050, os indicadores apontam que o Brasil será a segunda maior nação evangélica da Terra, e nós temos motivos para celebrar. Mas, no entanto, nós estamos vendo dia após dia a queda do cristianismo no mundo. Quero fazer uma pausa aqui para compartilhar com vocês uma experiência que nós vivemos agora, no final de 2021, no fechamento do ano letivo. Nós recebemos a visita de uns irmãos lá de Primavera, que estavam distribuindo umas bíblias, e em função do momento que eles chegaram na escola, nós estávamos tendo uma semana de jogos escolares, e eles não iam conseguir passar nas salas e entregar para os jovens uma bíblia na mão de cada um daqueles que assim o quisessem. E eu acabei assumindo o compromisso de cumprir essa tarefa, uma tarefa maravilhosa. E eu passava nas salas e fazia uma breve reflexão com eles, mostrando que, infelizmente, os indicadores de jovens que estão buscando suicídio, jovens que estão depressivos, jovens que não encontram uma razão para viver, têm sido muito altos, e que nos 2 últimos anos que eu passei pela articulação da escola de ensino médio, a única escola de ensino médio que nós temos na nossa cidade, inúmeras vezes eu recebi professor encaminhando aluno que queria se matar, que não fazia, que a vida já não fazia mais sentido para eles, por razões distintas. E então eu dizia, olha, se você olhar para essa Bíblia e perguntar algo sobre ela, vão te responder inúmeras coisas. Alguns vão dizer que, até mesmo vão dizer que é um livro de contos de fadas. Mas eu dizia que, para aquele que crê, para quem confia, para quem acredita, é a boca de Deus falando. É o manual de sobrevivência do cristão. Eu creio nisso. E dava o meu testemunho sobre aquilo que Deus operou na minha vida, como Deus me transformou, como Deus me arrancou de uma situação em que muitas vezes eu batia a palma nas portas das casas para pedir pão duro, para me alimentar. E não porque meus pais não trabalhassem. Meu pai e minha mãe sempre foram um casal muito trabalhadores, trabalhavam na roça, recebiam muito pouco. Meu pai, durante um tempo, doente, minha mãe também doente, e nós passamos muitas dificuldades. Mas Deus me resgatou, e aos 17 anos, 17 para 18 anos, eu já me sagrava um dos mais jovens sargentos das Forças Armadas. E depois veio a faculdade, e enfim, fui contando para eles alguns momentos em que Deus conseguiu me dar, o Senhor fez com que eu alcançasse algumas vitórias. E disse, olha, se Ele fez isso na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Dizia também que nós temos aí, desde o pré-escolar, educação, ensino religioso nas nossas escolas. E fiz para eles 2 perguntinhas básicas. A primeira era, vocês têm alguma religião? Vocês praticam alguma religião? Não com interesse em dizer que essa ou aquela era a melhor, mas só para saber se os nossos jovens estavam hoje interessados em ter conhecimento sobre Deus. E por incrível que pareça, em todas as salas, perguntas simples como qual é o nome do seu Deus, eles não sabiam responder. E me chamou a atenção o fato de, em 1, 2 salas, muitos jovens se apresentarem como ateus. Mas o que mais chamava a minha atenção é que quando eu perguntava para aqueles que se diziam cristãos qual o nome de Deus, eu ouvia a resposta afirmativa, a resposta positiva daqueles que se diziam ateus. E num dado momento, uma dessas meninas que se dizia cristã disse assim, não, vem cá, é Jesus. E o ateu respondeu, não, Jesus é o Filho, Jeová é o Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias estranhos. Todas as projeções indicam que, na maneira, se nós continuarmos na mesma pegada, na mesma tocada que nós estamos seguindo hoje, dentro de pouco tempo, nós não teremos mais o cristianismo. O cristianismo efetivamente, verdadeiramente vai desaparecer. Outro dado interessante mostra que no ano de 2070 acontecerá um empate técnico entre os seguidores do islamismo e os seguidores do cristianismo. Eles somarão 32% de toda a humanidade. E em 2100, então, definitivamente, acontecerá a maior de todas as viradas. Os muçulmanos se tornarão a maior religião do planeta, fazendo parte da vida de cerca de 35% de toda a população planetária. Isso me chamou a atenção. Nós sabemos que nunca foi fácil conquistar adeptos para o cristianismo. Em Lucas 9, 57 a 62, que é o trecho que nós compartilhamos aqui ainda há pouco, mostra um trecho em que Jesus, no caminho para Jerusalém, fez da estrada as suas salas de aula. E ele ensinou para milhares de pessoas, mas particularmente me chama a atenção a história de 3 homens, 3 candidatos a discípulos. E ali ele ensinava que ser discípulo é mais profundo do que seguir a Jesus.
É preciso ter comunhão no espírito, profunda afeição, motivação e compaixão pelas almas, conforme está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, verso 1. Até mesmo o mestre da vida enfrentava forte oposição quando ele tentava levar os seus ensinamentos, conforme nos mostra lá Lucas 9, 22 a 25. E ele sabia também que todos os seus discípulos, todos aqueles que decidissem segui-lo fielmente, também enfrentariam, também teriam a sorte semelhante, conforme está escrito lá em João 17, 14. Em obediência ao ID de Mateus 28 a 19, né, na tarefa mais importante, na mais elementar, que é seguir a Cristo, mas, além disso, influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo, né, se colocando na condição de apresentar o seu testemunho, seus dons e talentos, sempre a serviço do reino. Nós não nos pertencemos, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui apenas por um tempo, e tudo aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos é para ser usado, é para ser colocado à disposição, a serviço do Reino. A palavra nos ensina que Jesus negou-se a si mesmo ao nos amar primeiro, João 4,19. E não era um amor qualquer, era um amor constrangedor, segundo os Coríntios 5,14. Ele nos convida toda manhã a viralizar. Viralizar está na moda agora, né? Viralizar o verbo, compartilhar comunhão, guiar outros em segurança para o aprisco e contribuir com seu testemunho pessoal para que cada cristão individualmente e toda a comunidade da fé se pareça cada vez mais com Cristo, conforme Lucas 6,40. Essa é a tarefa comum para todo aquele que coloca a mão no arado, no solo estéril da existência humana. Às vezes nós paramos para refletir e nós vemos que nós somos tão abençoados. Nós vivemos num país maravilhoso. Desde que Cabral chegou aqui, ele já escreveu ali na Carta de Caminha, ficou registrado que tudo que se planta dá nessa terra. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, um jovem galileu, movido pela pedagogia do amor, ensinava de modo prático que o cristianismo é uma avenida de mão dupla. Não basta ser amado. Todos querem ser amados. Mas não basta ser amado, é preciso amar. Não basta ser discipulado, é preciso discipular. Cristo, em cada parada, em cada momento, ele compartilhava com as famosas metodologias ativas que os professores hoje estão aí descabelando, tentando dominar. Cristo já fazia uso delas. E nas suas aulas práticas, ele oferecia instrução, poder, autoridade, como está lá em Lucas 9, 1 a 6. Multiplicação de pães e peixes, Lucas 9, 16. Cura, Lucas 9, 12, Marcos 9, 22, Mateus 9, 2, Mateus 9, 29 e 9, 32. Ressurreição, Mateus 9, 25. Um convite para um publicano. Ele não fazia acepção de pessoas, né? E ensinava a compaixão pela multidão, conforme está em Mateus 9, 36. O mestre dos mestres falava com os pescadores, na linguagem dos pescadores. E falava com os agricultores, na linguagem dos agricultores. Falava com as autoridades, de acordo com a lei. Diante de tanto milagre, tantas maravilhas que eram operadas, era natural que uma multidão começasse a seguir. Em menos de um ano, ele seria morto na cruz. Mas naturalmente, em função de tudo aquilo que acontecia ao seu redor, dos milagres e maravilhas que acontecia, essa multidão ia acompanhando o mestre para onde quer que ele fosse. E a palavra nos registra em Lucas 10, 1, que muitos daqueles que o acompanhavam, ou seja, entre aqueles que o acompanhavam, estavam também, inclusive, alguns que queriam matá-lo. O fato é que poucos estavam efetivamente dispostos a pagar o preço. Elas queriam ser abençoadas, elas queriam serem agraciadas, elas queriam ser testemunhas vivas do poder e do amor do Senhor, dos milagres e maravilhas. Mas Jonas Madureira nos ensina que seguir a Jesus pressupõe um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego. É preciso amá-lo. É preciso desapegar-se de tudo ao seu redor e de todos.
E é preciso estar disposto a pagar o preço. E é ele próprio quem nos ensina isso lá em Lucas 23, 24. Ele diz: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A mensagem do mestre era muito dura para alguns. As pessoas não estavam dispostas a se entregar. As pessoas não estavam dispostas a pagar o preço. As pessoas não estavam dispostas a carregar diariamente a sua cruz. Não queria mais a gente lembrar qual era o significado da cruz naquele momento. Né? A cruz significava rejeição, significava isolamento. Né? O condenado, ele era eliminado, né, de uma forma muito dolorosa da própria sociedade. Logo, além da humilhação pública que ele passava, né, além do isolamento, além do sofrimento que ele teria que passar, ele passaria a conviver com um mundo extremamente hostil ao Evangelho. Portanto, às vezes nós julgamos essas pessoas que não queriam ser discípulos, mas ser discípulo naquela época, e ainda hoje, era você estar disposto a abraçar a cruz e deixar a graça te abraçar, a estar disposto a pagar o preço. Muitos querem o milagre, muitos querem a bênção, pouquíssimos querem pagar o preço. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. 1 Coríntios 6,20 mostra que ele nos comprou e pagou por um preço, um alto preço. Né? Nada foi de graça. Nada foi de graça, tudo tem um preço. Nem mesmo para o nosso Deus, pois custou a vida do Filho unigênito dele. Às vezes você pergunta, por que na minha vida as coisas não acontecem? Por que aqui na minha vida tudo dá errado? Talvez você seja uma daquelas pessoas que está única e exclusivamente querendo ser abençoado, buscando a bênção do Senhor nosso Deus. Talvez você ainda não teve alguém para te provocar, para te estimular, para te incentivar, para estar contigo na caminhada com a cruz, com a sua cruz. Martinho Lutero nos ensina algo maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Diz assim: eis o caminho da cruz. Tu não podes achar. Eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei através do meu espírito e palavra o caminho que deve trilhar. Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento e desejo. A esse segue. A esse te chamo, nele, sê discípulo, é tempo oportuno, teu mestre chegou. Destaca Lutero. É tempo oportuno. Veja, não é o caminho do sofrimento que você preparou pela sua própria escolha, que o teu pensamento deseja, né? Mas este é o tempo oportuno. O caminho é um caminho de sofrimento. Então, aquele evangelho do mamão com açúcar, aquele evangelho do dá o carrinho, recebe o carrão, que dá a casinha, recebe a mansão, não era isso que Cristo pregava. Não era isso que João Batista pregava no deserto. Depois de uma longa jornada, uma multidão acompanhando o mestre, chega um momento em que ele se encontra com os 3 candidatos a discípulos ali, então, de Lucas 9:57. Aos olhos humanos, parecia que aqueles 3 homens que apareceram no caminho de Jesus seriam discípulos promissores no reino de Deus. No entanto, no palco da vida, Cristo ensinava uma matemática diferente e pouco praticada em nossos dias. O menor na terra se faz maior no reino. É lindo isso, né? É lindo. Você quer ser grande, você tem que se fazer menor. O primeiro disse, Lucas 9:57, estou pronto. Ao segundo, Jesus disse, siga-me. E ao terceiro, Lucas 9:61, o homem disse, eu seguirei a ti. Com qual dos 3 discípulos você mais se assemelha, você mais se identifica? Em qual dessas 3 situações você se colocaria?
estou pronto. Ao segundo, que Jesus diz, ei, siga-me. Ou ao terceiro, que chega espontaneamente e diz, eu te seguirei. Com qual desses três personagens você mais se identifica? Veja, aquele primeiro homem com quem Cristo falou parecia ser uma pessoa que havia decidido a estar, a ser decidido. Você é uma pessoa decidida? Você é daquelas pessoas que tomam as suas decisões de forma rápida? Ou você é daquelas pessoas que, quando tem que tomar uma decisão, sobretudo aquelas decisões mais importantes, você fica demorando para tomar a decisão? Qual é o tipo de discípulo que você é? Veja, George Marshall, um especialista em liderança, diz assim, não tenha medo de dar um passo muito grande quando necessário. Não se pode saltar por cima de um abismo, dando 2 saltos pequenos. Esse candidato a discípulo estava tentando dar o maior salto da vida dele. Ao ver Jesus passar, aquele homem narrado por Mateus e por Lucas diz, estou pronto para segui-lo. Jesus respondeu, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Você acha que essa resposta foi uma resposta positiva, uma resposta negativa, uma resposta animadora? Se Jesus respondesse para você exatamente dessa forma hoje, se você dissesse, Senhor, lá na sua oração, lá no seu lugar secreto, você fosse lá no seu quarto e dissesse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor. Como você acha que o seu mestre responderia para você? E se ele respondesse para você assim como ele respondeu para esse discípulo? Qual seria a sua posição? E aqui eu deixo uma pergunta para nós refletirmos juntos. Como explicar aquela reação de Jesus? Havia de fato compromisso naquele homem com o reino? Coloquei aqui nas minhas reflexões que na modernidade líquida, nos tempos em que nós estamos vivendo, tudo é muito efêmero, tudo muito rápido, tudo muito passageiro, né? Chama a atenção que para receber Jesus, para a gente ter alguém para aceitar a Jesus nas nossas igrejas, nos nossos dias, nós percebemos que os pastores faltam até mesmo se humilhar para que alguém receba Jesus. Quantas e quantas vezes os pastores querem alguém para Cristo, mais alguém para Cristo. Parece que nós precisamos ter aquela necessidade, extrema de convencer a pessoa de que é importante para ela, como se fosse importante para Cristo que ela o recebesse, que as pessoas a recebessem. E é exatamente o contrário. É importante para nós aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. Mas chama atenção também ao lermos as Sagradas Escrituras, que não era isso que João Batista fazia no deserto. Não era isso que Jesus fazia. Veja o que ele diz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse era o convite para Jesus. Ei, alguém deseja me seguir? Então, negue-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. O chamado de Jesus, o convite de Jesus, era um convite ao despojo. Era um convite à abnegação. Era um convite a um compromisso direto, específico com ele. Chama atenção também, Martinho Lutero, lá nas 95 teses que ele pregou, afixou lá na porta da igreja de Wittenberg, quando ele diz assim, sobretudo na quarta das suas 95 teses, veja, é essencial uma atitude de auto-ódio para alguém que pretende entrar nos reinos dos céus. Você quer ir para o céu? Dizia Lutero. Então, odeie-se o homem e a mulher que você era antes de você conhecer a Cristo. Sabe, é como se depois que nós conhecêssemos todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, nós passássemos a odiar o velho homem e a velha mulher. É como se nós passássemos a odiar aquele impostor que durante muito tempo ainda vai continuar vivendo em ti. Vai continuar falando através desse corpo que você vai carregar. E diz assim, quem entrar nos céus é tomado por esforço. Odeie o homem ou a mulher que existia em você, que muitas vezes insiste em dizer, ei, eu estou aqui, eu não morri.
Então, para Lutero, era necessária essa atitude de auto-ódio, arrependimento, quebrantamento, reconhecimento que de fato nós não somos nada sem a presença do Cristo vivo nas nossas vidas, sem as muitas misericórdias do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, porque nós precisamos nascer todos os dias e temos um compromisso direto com a cruz, que nós precisamos olhar para a cruz, que nós precisamos morrer um pouco mais a cada dia. Era isso que Lutero estava tentando nos ensinar. Mas quem era aquele homem que se ofereceu tão prontamente para seguir a Jesus? Em Mateus 8,19, é possível a gente entender que aquele homem era um escriba. Lucas 9 vai mostrar também que esse candidato a discípulo de Cristo era um escriba. Agora, quem eram os escribas nesse período? Eram pessoas muito estimadas na vida pública. Eram homens que tinham estudado muito, eram homens que eram autoridades, homens que eram respeitados, tinham conhecimentos da lei, né? Mas tinha um detalhe importante: geralmente esses homens que eram os bambambãs da lei, da leitura, dos livros, nessa época, eles eram hostis a Jesus. Eles se uniram com os fariseus para tramar a morte de Jesus. Ele estava unido aos sacerdotes que queriam eliminar o próprio Cristo. Então, aquele aluno voluntário do milagreiro de Nazaré, talvez na cabeça dele, talvez na cabeça da multidão, poderia ser um testemunho vivo, poderoso e eficaz, né? Da mudança que ocorreu na vida dele a partir do encontro com o Mestre. Quantas pessoas, às vezes, nós olhamos para ele e falamos assim: nossa, esse homem transformado, essa mulher transformada, esse jovem transformado, que testemunho maravilhoso para que as pessoas possam ver o mover e o agir de Deus. E então, Deus opera o milagre, Deus realiza o milagre que aquela pessoa precisa, Deus realiza a transformação. E pouco tempo depois, a gente percebe que era apenas um momento de emoção. Que aquelas pessoas, de fato, não queriam um compromisso real com o Senhor. Foi apenas um momento em que ela foi tocada, em que ela se sentiu emocionada, em que a sua alma foi alcançada, mas o Espírito permaneceu inabalável como antes. Jesus atraiu aquele homem. Certamente, ele tomou aquela decisão tomada pela emoção. Onde quer que fores, eu irei. Mas Jesus já tinha visto isso antes, né? Em João 2, 23 a 25, diz que, e estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Cristo te conhece, meu irmão. Cristo me conhece. Cristo te conhece, minha irmã. Cristo conhece a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Isaías diz que nós somos como trapos de imundície. O Senhor conhece as suas ansiedades, os seus desejos mais sórdidos. Ele conhece a sua instabilidade, ele conhece o seu egocentrismo, ele conhece os seus desejos, os seus amores. Então nós precisamos ir até ele com ouvidos e com olhos de primeira vez. O escriba viu a multidão, viu os milagres, ouviu os ensinamentos que o Senhor estava transmitindo, e certamente ele quis se associar, ele quis ser apenas mais um membro daquele grupo restrito que caminhava com Jesus. Mas a palavra nos ensina que o mestre não julgou que isso era suficiente. E você, minha irmã, meu irmão, aquilo que você tem feito pelo cristianismo, aquilo que você tem feito pela cruz, aquilo que você tem feito para anunciar, para compartilhar o nome de Jesus. Se nós estivéssemos na presença do Mestre hoje, será que ele julgaria suficiente? Aquilo que eu estou fazendo nesse momento, será que diante do Mestre ele julgaria suficiente? Nós seremos julgados pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, nossos bens, nossas posses, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós teremos que prestar contas um dia diante dele. Jesus, o mestre da vida, foi direto ao assunto. As raposas
ele, usando como uma metáfora, né, era um animal comum em Jerusalém, eles estavam presentes por todas as partes, né? Quando ele cita os pássaros também, Israel é uma região em que há uma grande migração de pássaros, mais de 1 bilhão de pássaros passam por Israel todos os anos. Então, esses eram assuntos que aquelas pessoas, que os israelitas estavam acostumados, que eles dominavam, mas a mensagem principal era essa: olha, os animais, né, as raposas, os pássaros, todos esses têm seus ninhos, têm um lugar onde eles podem descansar, onde eles podem estar protegidos do frio, onde eles podem estar protegidos dos ataques, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo que nessa caminhada de discípulo, nessa caminhada com Jesus, não há espaço para autossatisfação. O chamado é para autonegação. Não é sobre o que eu recebo, mas sobre o que eu estou disposto a desistir. A multidão viu um homem disposto a tudo para seguir a Jesus. Mas a palavra nos ensina que Jesus via o que estava estampado no coração daquele candidato a discípulo. Se o raio-x de Deus, se o scanner de Deus passasse pela sua vida hoje, o que ele viria na sua mente? O que ele viria no seu coração, meu irmão, minha irmã? Se você está esperando conforto, cai fora. Seguramente Jesus estava dizendo para aquele homem. Se você está entrando nesse negócio pensando em viver num palácio confortável, desista. Mateus 10, Jesus falou que os seus seguidores seriam como ovelhas no meio de lobos, que eles seriam odiados, açoitados, perseguidos, presos, caluniados, mortos, e que seus próprios familiares seriam seus inimigos. Não é mamão com açúcar. Não são essas palavras que nós estamos acostumados a ouvir nas redes sociais que refletem, de fato, a caminhada do cristão que nós somos chamados a trilhar. Mateus 10, 22, Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se você se propõe a carregar a cruz, se você propõe a fazer efetivamente aquilo que o seu mestre te chamou, então você será odiado assim como o seu mestre foi. Mas ele destaca: persevere. Persevere, porque apenas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. São essas pessoas que perseveram, que provam que são crentes genuínos, seguindo todo o caminho até o fim, através da perseguição, do ódio e da animosidade. Você está disposta, meu irmão? Você está disposta ou disposto, meu irmão, a pagar esse preço? Jesus falava de uma coroa no fim do caminho, mas também de uma cruz pelo caminho. Um caminho de sofrimento. E ele deixava claro isso, um caminho de sofrimento. Jesus falou das sementes que brotaram em solo pedregoso, que não foram adiante e morreram. O problema não estava na semente, mas no solo. Como está o solo da sua existência hoje? Como está o solo em que você está edificando a sua fé, meu irmão, minha irmã? Esse solo era como um aspirante de curto prazo. Um discípulo que não tem raiz, que a raiz não é profunda. Ele queria acrescentar a Jesus a sua vida, queria viver a emoção de segui-lo, mas com uma vida sem sacrifício. Quando levarmos as pessoas a acreditarem que o caminho de Cristo é um caminho fácil, fazemos a Jesus um desserviço extremamente grave. Você acredita ter responsabilidade? Você acredita que é sua também a responsabilidade de ajudar a construir uma igreja mais saudável, baseada nos ensinamentos da cruz? Se você é cristão, cremos que é o que deve fazer. Jesus ordenava que nós fizéssemos discípulos, Mateus 28, 18 a 20. E essa ordem ainda não foi reformada. Judas manda que eu e você edifiquemos a nossa fé. Judas 20, 21. Pedro nos conclama ao uso dos nossos dons para servir as pessoas. 1 Pedro 4, 10. Paulo nos chama a dizer a verdade em amor, a fim de que a nossa igreja amadureça. Efésios 4, 13 e 15.
Percebe o tamanho da nossa tarefa em Cristo? Percebe qual é o papel do discípulo? Percebe o porquê que aquele primeiro homem não estava pronto, não estava preparado para seguir a caminhada? E você, meu irmão, minha irmã, cristão, pequeno Cristo, como está a sua caminhada na fé? Qual é o destino que você tem dado para os seus dons e talentos? E olha que a palavra do Senhor nosso Deus diz que a todos foi entregue. Que o Senhor te abençoe. Na próxima oportunidade, nós falaremos um pouco mais acerca do segundo discípulo. Muito obrigado por você estar conosco. Se essa palavra te edificou, nos ajude a compartilhar. Amém? Assista novamente. Tem dúvida? Deixa a dúvida. Quer fazer uma ligação? Use os nossos telefones, use os nossos e-mails. E certamente nós te ajudaremos na sua caminhada da fé. Amém? Um forte abraço. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.